Palavra introdutória desta noite, Apocalipse no 3º capítulo, e principalmente no versículo 20, né? Vai aparecer aí para vocês essa imagem, essa foto. Essa semana eu meditei juntamente com a juventude, no pequeno grupo, e fiquei pensando nessa mensagem no decorrer dessa semana. Antes de mais nada, eu me lembro dessa famosa pintura, mas não é essa pintura, né? A pintura do Von White. Ela foi feita no século XIX e ela se baseia no versículo 20. O título dessa pintura é A Luz do Mundo, porque diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e farei morada. A pintura do Von White é mais ou menos assim. Eu queria explicar para os irmãos, depois nós vamos utilizar o texto bíblico. Do lado esquerdo dessa pintura, do lado esquerdo do quadro, é visto a porta da alma humana. Essa porta está bem fechada, bem trancada, as grades e os pregos estão enferrujados. Em toda a sua porta, não nessa daqui que vocês estão vendo, existem trepadeiras da eira, tomou conta daquela porta, mostrando que ela nunca fora aberta. E continua a descrição da pintura: o morcego voa por cima dela, e o limiar dessa porta está toda cheia de mato e urtigas. Mas Cristo se aproxima dali à noite. Jesus se aproxima dessa porta durante a noite. Ele está vestido de branco, com um manto real. Ele usa a coroa de espinhos. Na sua mão esquerda ele segura uma lanterna, porque ele é a luz do mundo, enquanto que na sua mão direita está erguida para bater na porta da minha vida e da sua vida. Ele está falando para uma igreja. Ele está falando para a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito rica, uma cidade capitalista, empoderada, diferente da igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia era uma cidade muito pobre, que passava por necessidades. Interessante que no ano 60 depois de Cristo aconteceu um terremoto naquela região ali da Ásia, que é Turquia atualmente, né? A Ásia que fica na Turquia, e devastou muitas cidades. A cidade de Colossos, ela foi devastada. A cidade de Herápolis também ela foi devastada pelo terremoto. E a cidade de Laodiceia, ela foi devastada, mas era uma cidade tão rica, tão próspera, que ela se levantou. Tinha tanto dinheiro, tantos recursos, que ela conseguiu reconstruir toda aquela cidade. O Império Romano, naquela época, ofereceu dinheiro para refazer a cidade do terremoto. Mas eles responderam, o prefeito respondeu: nós não precisamos do dinheiro do Império Romano. Nós somos autossuficientes. Não precisamos da sua esmola. Então era uma cidade imponente. Era uma cidade muito rica. Uma cidade muito próspera. Eu vim de uma cidade chamada Ribeirão Preto. Ela já foi chamada de Califórnia brasileira. É uma cidade muito rica, muito próspera.
é uma das maiores rendas per capita do Brasil. Eu me lembro que eu pastoreava uma igreja em Bonfim Paulista, e indo para Bonfim Paulista, havia muitos condomínios luxuosos, e muitos daqueles empresários, eles só vinham de helicóptero, eles não andavam de carro. Então é uma cidade muito rica, muito imponente. Quando eu olho aqui para a cidade de Laodiceia, a cidade de Laodiceia tinha muitos bancos, aonde todas as pessoas iam de todas as regiões para trocar dinheiro, moeda. Também era uma cidade que tinha uma fábrica de roupa imensa, por causa da lã preta. Ela era muito famosa, e essas roupas eram vendidas para toda aquela região. Na cidade de Laodiceia também havia uma medicina dos olhos. Foi lá na cidade de Laodiceia que inventaram o famoso colírio. E também naquela cidade de Laodiceia havia um aqueduto fora do comum, que trazia água de Colossos e de Hierápolis. Interessante que Colossos, a água era fria, enquanto que em Hierápolis a água era quente. Era uma rede de cano, de aqueduto, que dava mais ou menos 25 quilômetros. Então era uma cidade imponente, uma cidade rica, uma cidade conhecida, era a cidade de Laodiceia. Mas Jesus, ele vai começar dizendo assim: eu conheço as suas obras. Ele está dizendo: eu conheço. E a palavra aqui para conhecer é ódio. Eu conheço você por dentro. Eu sei quem você é. E eu sei que você não é frio e nem quente. Você é morno. Você não é frio e você também não é quente. Eu fico imaginando, uma vez eu preguei em São Bernardo do Campo, na igreja de um advogado, uma igreja muito bonita, uma igreja retumbante. E eu estava pregando naquela igreja, eu era jovem ainda, seminarista, eu fui convidado, eu fiquei olhando para aquela igreja, falei: meu Deus do céu, que igreja bonita, esplendorosa, as pessoas, os carros lá fora, os vestuários das mulheres, uma igreja imponente. Mas veja só, eu estava olhando somente do lado de fora, eu estava olhando somente o rosto das pessoas. A mesma coisa no que se tange à igreja de Laodiceia. Era uma igreja muito rica, era um povo aparentemente muito rico, mas ele está dizendo para aquele povo: eu conheço vocês, eu conheço as suas obras, eu conheço o coração de vocês, eu conheço a alma de vocês, eu sei que vocês não é frio e também vocês não é quente, mas vocês são mornos. E o mais assim, o que me chama a atenção é que Jesus está dizendo: olha, já que vocês não
Seus habitantes viviam uma vida confortável. Interessante que esse espírito de soberba que havia na cidade, o espírito de capitalismo, de materialismo, impregnou a igreja de Laodiceia. Assim como era a cidade imponente, toda aquela igreja também foi impregnada com aquele espírito. Jesus diz assim: você diz, eu estou rico. A igreja estava dizendo, eu estou rico. Versículo 17: adquiri riqueza e não preciso de ajuda, e não preciso de nada. Não tem coisa pior na minha vida e na sua vida do que dizer ou afirmar: eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus na minha vida. Não tem coisa mais perigosa para um ser humano dizer, para um ser humano afirmar: eu não preciso de Deus, eu me basto, eu sou autossuficiente, eu sou autossuficiente. Apesar de todos os bancos, Jesus está dizendo para aquela cidade: você é miserável, você é pobre. Apesar de toda a fábrica de lã preta, você está nu. Apesar da medicina, do pó frígio, do colírio, você é cego. Sim, você é morno. A sua água não presta para nada. Assim como é a água de Laodiceia, morna, não presta para nada, nem para beber. Assim também é a igreja de Laodiceia. Uma igreja que não olhava para cima, mas uma igreja que olhava para baixo. Uma igreja que estava preocupada no consumo, na vida confortável. Uma igreja que estava preocupada com o dinheiro, com o materialismo desta vida. Uma igreja que estava preocupada com o status. Tem gente que se preocupa demasiadamente com o status. Quer ficar perto de pessoas importantes. Vou tirar uma foto aqui com a prefeita, vou tirar uma foto com o deputado, vou tirar uma foto, vou sair lá no meu Instagram, tá? Gosta de status, gosta de se aparecer. A Bíblia diz que esse comportamento é um comportamento morto. Nós temos que nos aparecer é diante de Deus, é diante dos anjos, é diante do Pai, é diante do Filho. Nós temos que aparecer é na reunião de oração, de consagração, de escola dominical, de culto da palavra de Deus. Eu estava observando o livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 25, que quando Deus fez o homem e a mulher, diz assim: o homem e a mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Quando Deus fez o homem e a mulher no estado de pureza, eles eram inocentes, eles não se envergonhavam da sua nudez. Mas agora, quando você vai no terceiro capítulo e no verso 7, 17, diz assim: o homem e a mulher estavam nus e envergonhados. E eu lhe pergunto nesta noite: por que lá em Gênesis 2 e 25 diz que eles estavam nus, eles não tinham vergonha um do outro, e aqui no texto, um capítulo subsequente, diz que eles estavam nus e envergonhados? O que mudou? O que alterou? O que mudou? O que alterou é o que está no capítulo 3
serpente era o animal mais astuto, mas a gente pode interpretar como um animal nu. A primeira nudez de Gênesis 2:25 é a nudez da pureza. Havia inocência, enquanto que a segunda nudez é a nudez do pecado, é a nudez da desobediência, é a nudez da serpente. E Deus então deu uma maldição para aquela serpente. Qual foi a maldição? Que ela escorregaria a barriga no chão. A maldição dela, que ela arrastaria a sua barriga no chão. E quando eu falei assim para os irmãos, que as pessoas não estão olhando para cima, mas as pessoas estão olhando para baixo. As pessoas estão como a serpente, arrastando a barriga para baixo. As pessoas não estão preocupadas com Deus. As pessoas estão do lado de fora, ou do lado de dentro, e Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Ei, eu estou aqui do lado de fora da sua vida. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero fazer morada na sua vida. Glória. Mas você está tão preocupado com o dinheiro, você está tão preocupado com o status, você está tão preocupado com a roupa, você está tão preocupado com as coisas deste mundo, que você não está ouvindo a voz do Senhor que bate na porta da sua vida. Aí Jesus faz uma coisa que eu acho interessante. É como se ele fosse na praça principal de Laodiceia. E começa então, ele vai na feira. Imagina a feira de Poço da Mata. Jesus está na feira de Poço da Mata. E ele está vendendo. Ele está comercializando. Ele tem alguns produtos ali que ele está vendendo. E ele diz assim no versículo 8: dou-lhe este conselho. Qual conselho que ele está nos dando? Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e pode enxergar. Jesus está na praça. Ele tem ouro, ele está vendendo ouro. Mas não é o ouro material, minério, mas é a riqueza que há nele. Jesus está também vendendo roupa, mas é a sua justiça, é o seu sangue que nos cobre, que nos purifica, que nos lava de todo o pecado. E Jesus também está oferecendo um colírio, não um colírio que vai lhe satisfazer ali, mas um colírio que vai abrir os teus olhos e você vai começar a enxergar a realidade com Deus. Vocês são pobres. Ele está na feira dizendo: vocês são pobres, mas eu tenho ouro espiritual para vocês. Vocês estão nus, mas eu tenho uma roupa para vesti-los. Eu tenho a minha justiça para colocar sobre a sua vida. Vocês estão cegos, mas eu tenho um colírio espiritual para os seus olhos. Mas enquanto todo mundo quer enriquecer, enquanto todo mundo quer gastar dinheiro, enquanto todo mundo usa a lei da oferta e da procura, do Adam Smith, vendendo mais produtos, querendo ganhar dinheiro, Jesus ele não está usando o método capitalista. Jesus não está cobrando pelos seus produtos de jeito nenhum. Isaías 55 ele fala assim: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Não tem ali uma etiqueta de valor, não tem, porque a salvação ela é de graça.
reais, aleluia. A salvação não custou dólar, a salvação não custou ouro, não custou prata, não custou dinheiro humano, mas a salvação custou o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois que o homem pecou, eles estavam nus e com vergonha. Jesus diz assim: eu posso cobrir a vergonha da sua nudez. Aleluia. Jesus está dizendo aqui para você nesta noite: Ele pode cobrir a vergonha da sua nudez. Ele pode passar o sangue. Na presença de Cristo tem roupas para te vestir, roupas de justiça que lhe cobrem o pecado. Hoje tem roupa aqui, roupa que vai cobrir os teus pecados, que vai te lavar. Talvez você fale: mas eu fiz tanta coisa, eu fui para tantos lugares, mas a justiça de Cristo te cobre, o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Pode ser vermelho como carmesim, o teu pecado pode ser vermelho como carmesim, mas se o sangue passar sobre a tua vida, ficará branco como a lã branca. Na presença de Cristo tem roupas para te vestir. Na presença de Cristo tem riquezas espirituais, tem dons espirituais, tem poder de Deus, tem batismo do Espírito Santo, tem alegria, tem gozo na alma, tem felicidade para você. O ouro não pode comprar, a riqueza deste mundo não pode comprar, não, mas a presença de Cristo na sua vida vai lhe dar paz, vai lhe dar alegria, vai lhe dar contentamento, vai tirar de você esse jugo que você está carregando. Na presença de Cristo, meus irmãos, tem colírios espirituais. Deus vai abrir os teus olhos, você vai ver anjos subindo e descendo. Você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Deus vai se manifestar na sua vida. A Shekinah de Deus, a presença de Deus será manifesta na sua vida. Assim como o profeta Isaías, no capítulo 6, no ano do rei Uzias, ele estava na presença do Senhor. De repente o céu se abriu para ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. O céu se abriu. Ele viu um trono no céu e alguém estava sentado nele. Aleluia. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que manda, é aquele que tem todo o poder. E ele viu serafins ao redor daquele trono, seres incandescentes, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. A Bíblia diz que quando Isaías, ele viu a presença do Senhor e falou: eu vou morrer, porque eu vi a presença do Senhor. O anjo então veio sobre ele e colocou uma tenaz na sua boca e disse: os seus pecados estão perdoados. Tem presença, tem manifestação da graça, tem manifestação do poder, tem manifestação da unção de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia, Deus. O que eu devo fazer? Você pode perguntar aqui nessa noite. O que eu devo fazer para essas coisas acontecerem comigo? A primeira coisa, ele está dizendo: arrependimento. Você tem que arrepender. Arrependimento é metanoia. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de direção. Você estava caminhando no pecado, você estava iludido com as coisas do mundo, mas quando você se arrepende, quando você tem um encontro com Cristo, aí tem mudança de direção. Você estava caminhando no pecado, aleluia, mas quando Jesus vem sobre você,
coluna e diz: a partir de agora, doravante, não ando mais para cá. A partir de agora, eu ando na presença de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Primeira coisa. Segunda coisa, nós temos que ter fé. Ele diz assim, olha só, que passagem fabulosa. Eu amo essa passagem. Ele diz assim, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Não tem fechadura do lado de fora, só tem fechadura do lado de dentro. Só você pode abrir a porta. O diabo, ele não te respeita. O diabo não respeita ninguém. Ele já chega, já sobe, já faz isso, já faz aquilo. Não pede licença. Mas Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Eu fico imaginando, se alguém ouvir a minha voz, será que você nessa noite está escutando a voz de Deus? Você está escutando o Espírito Santo falar com você? Você está escutando uma voz aí dentro de você nessa noite? Ou o seu coração está um pouco aquecido nesta noite? É a voz de Deus. É Deus falando com você. Ele que nos fala. Ele fala pela pregação da palavra de Deus. Ele fala através da dor, do sofrimento, da doença, da dificuldade. Ele fala quando você tem uma fome espiritual dentro de você, aquela coisa inquieta que está dentro de você. Você vai fazendo um monte de coisa, você bebe, você tem uns amigos e faz isso, faz aquilo, mas quando volta para casa, a alma está lá deserta, a alma está lá inquieta. Existe uma fome espiritual dentro de você que nada que tem no mundo consegue satisfazer a tua alma. Nada! É por isso que ele está falando aqui para você: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a câmara na sua casa, Jesus bate, pá, 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 pá. Está ouvindo? Jesus batendo? Está batendo na porta da sua casa, na porta da sua vida. Ele está falando com você de várias maneiras, em várias circunstâncias. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer entrar na sua casa. Ele vai varrer todo o pecado e ele vai cear com você. O que me chama a atenção é isso. Ele vai cear. Ele vai estar com você. Aleluia. Em todo momento da sua vida, em toda a circunstância da tua existência. Está dizendo aqui: eu vou cear com você. Além de ele chegar na sua casa, presta atenção, além de ele chegar na sua casa e lhe perdoar o teu pecado, de lhe purificar toda a imundície, toda a iniquidade, todo o passado, ele também está dizendo: eu vou cear, eu vou fazer uma festa no seu coração, na sua vida. Você vai sentir uma
louvando o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, Ele está aqui, Ele está falando. Eu entrarei na sua vida, farei morar e cearei contigo. Ele está aqui nessa noite. Jesus, aleluia. Jesus está aqui. Está aqui para te Santo é o abençoar. teu nome, Deus. Está aqui para fazer morada no seu coração, Oh, glória. na sua alma, no teu ser. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode alterar a sua vida. Só Ele pode modificar o teu caráter.